Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu sou matemático de formação, de alma e de coração, e como a galera gostou e apoiou a ideia, hoje eu vim te mostrar o conceito de espaço topológico, uma parada que vai te dar um gostinho de como a matemática pura funciona de verdade. Tudo isso explicado de uma forma intuitiva e com alguns exemplos, ok? Então, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever nesse canal e também se tornar um membro. Agora, sem mais enrolação, vamos direto entender que parada é essa. Na sua tela está aparecendo a definição de espaço topológico, mas calma que a gente vai esmiuçar essa parada. Seja X um conjunto e tal uma coleção de subconjuntos de X. Dizemos que tal é uma topologia sobre X se cumprir as seguintes condições. Então vamos entender. Eu vou começar com um conjunto qualquer X, ok? Desse conjunto, eu vou selecionar alguns subconjuntos, que eu vou colocar aqui como A, B e C, ou seja, alguns pedaços do meu conjunto X original. Com esses pedaços, eu vou criar um novo conjunto, que eu estou chamando de tal, ok? Então, nesse caso, A, B e C. Eu poderia selecionar 3, 4, 5, 20 milhões ou até infinitos subconjuntos de X para formar o tal, ok? E agora eu vou verificar. O conjunto tal que eu acabei de criar satisfaz essas três propriedades? Se cumprir, então eu vou dizer que o tal é uma topologia sobre X, beleza? Agora vamos entender um pouco das propriedades, ok? Aqui diz o seguinte, ó, propriedade número 1, o vazio e o próprio X são elementos de tal? Propriedade número 2, a união arbitrária de elementos de tal pertence a tal? Ou seja, se eu pegar de qualquer maneira os elementos do conjunto que eu criei e unir eles, pode até ser uma união infinita, o resultado disso vai ser um elemento de tal, ok? E a propriedade número 3, a interseção finita de elementos de tal pertence a tal. Se tudo isso acontecer, então o par X tal vai ser um espaço topológico, onde o tal é uma topologia sobre X, e os elementos de tal são chamados de abertos da topologia, ok? Agora, se você não entendeu nada, ou quase nada, ou ficou extremamente confuso, tipo assim, cara, você tá ficando maluco, né? De onde que você tirou que essa definição absurda aqui vai gerar alguma coisa de relevante? Parabéns, você começou a entender topologia, ok? É uma coisa extremamente abstrata que a primeiro momento é muito difícil da gente visualizar, mas eu vou te mostrar que essa definição está presente inclusive no ensino fundamental. Agora, é claro que eu não vou chegar pro Astolfinho de 12 anos e falar assim para ele, ô Astolfinho, então, o intervalo 0,1 é aberto, porque ele é elemento de alguma topologia que eu vou definir sobre os reais. Não faz sentido, né? Eu vou dizer, o intervalo 0,1 é aberto porque ele não tem nem o 0 e nem o 1, ok? Então a minha ideia é te dar uma noção de como que a matemática funciona. Então, imagina que o matemático tem essa definição em mãos. Ele pode pensar o seguinte, será que se eu tiver duas topologias em X e eu intersectar essas duas, eu vou formar uma outra topologia em X? E aí ele prova esse fato. E a pergunta que fica é, será que se eu fizer a intersecção arbitrária de topologias em X, eu vou formar também uma topologia em X? E ele também prova esse resultado. Perceba, agora ele tem fatos para se fazer novas perguntas, para provar novos fatos. E assim a teoria vai se construindo até que ele chega nisso. De volta à realidade, vamos entender alguma maneira de definir uma topologia de tal modo que a gente consiga formalizar a noção intuitiva que nós carregamos lá do ensino fundamental de que o conjunto 0 a 1 sem as extremidades seja de fato um aberto nos números reais. Então presta atenção, aqui eu coloquei dois conjuntos, o 0 a 1 sem as extremidades e o 0 a 1 com as extremidades. Vamos entender uma diferença fundamental que existe entre eles. Presta atenção, aqui no 0 a 1 sem as extremidades, eu posso dizer que
qualquer que seja o x que eu escolha no meio desse conjunto aqui, eu posso necessariamente encontrar algum intervalo de tal maneira que o x pertença ao meu intervalo e o intervalo, por sua vez, esteja inteiramente contido dentro do conjunto que eu estou analisando, ok? A mesma coisa não funciona para o 0 a 1 com as pontas. Por quê? Eu posso escolher, por exemplo, x igual a 1. E agora, qualquer intervalo que eu coloco que o 1 está dentro desse intervalo, ele vai sair aqui do meu conjunto 0 a 1, ok? Então, isso que eu acabei de falar só vale para o conjunto sem as pontas. E aí você pode me perguntar assim, Marcos, mas e se eu pegar um cara muito próximo do 1? Por exemplo, imagina que eu considere x igual a 0, 9, 9... 9, enfim, quantos 9 você quiser, coloca aí 2 trilhões de 9s, ok? Não importa, porque se você marca esse cara e dá um zoom na reta, tu vai ver que, embora ele seja próximo de 1, ele não é 1, então sempre vai existir uma distância dele até o 1, então eu venho aqui ó, e usando essa distância, eu marco o intervalo de tal maneira que o x que eu escolhi esteja nesse intervalo e o intervalo esteja inteiramente contido dentro do 0 e 1, ok? Então nós vamos usar essa ideia para formalizar, para encontrar a topologia. Então vamos definir o tal da seguinte maneira. E se você não entendeu essa definição, eu vou te mostrar que é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Então presta atenção, eu vou dizer que um subconjunto A dos números reais é um elemento do conjunto tal, toda vez que, para todo x que eu escolher dentro de A, existir um número epsilon maior do que zero, de tal modo que o intervalo x menos epsilon e x mais epsilon esteja contido, inteiramente contido dentro do meu conjunto A. Na prática, a gente já viu isso. Eu pego um conjunto e escolho um número x aqui, ok? Então, se existe uma distância epsilon que define o intervalo x menos epsilon e x mais epsilon, de tal maneira que esse intervalo esteja inteiramente contido em A, então o A é de fato um elemento do meu conjunto tal, ok? Então é a mesma coisa que eu já tinha explicado. Aí eu vim aqui e uni essa coisa com o conjunto unitário, cujo o único elemento é o conjunto vazio. Beleza? Agora a gente precisa verificar se esse conjunto tal satisfaz essas três paradas aqui. Mas antes da gente fazer isso, vamos entender o que seria uma união arbitrária, que é um conceito um pouco complicado, assim, não complicado, mas ele é um conceito diferente do que a gente costuma ver. Então vamos supor que eu selecione N elementos aqui de tal, ou seja, eu vou chamar esses caras de A1, A2, até o AN. Agora eu vou definir um conjunto B unindo todos eles. Vou colocar a união de AI e o I vai pertencer ao conjunto 1, 2 até o N. Ou seja, eu estou unindo todos esses caras. Perceba, isso aqui é uma união de N conjuntos, não necessariamente é uma união arbitrária. Uma união arbitrária, eu posso selecionar quantos AIs que eu quiser, ok? Não precisa nem ser finito essa parada. Então, para representar uma união arbitrária, eu vou fazer assim, a união dos A lambda para o lambda pertencente a algum conjunto F. Eu estou pegando sei lá quantos conjuntos aqui dentro do tal, beleza? Aonde os índices que eu estou nomeando cada um desses conjuntos estão nesse conjunto F. Isso aqui é uma união completamente arbitrária, pode ser finito, pode ser infinito, pode ser da forma que você quiser, ok? É uma generalização. Então, para a gente começar, vamos demonstrar que o nosso conjunto tal satisfaz pelo menos a primeira condição, ok? Que é uma coisa meio óbvia. Olha aqui, tá dizendo o vazio pertence ao tal. Dá uma olhadinha aqui. O vazio está aqui dentro do tal, né? Agora, os números reais também pertencem a esse conjunto? É só verificar. Se o A for o conjunto real, beleza? Isso aqui vai ser verdade? Claro que vai, né? Para todo x pertencente aos números reais, existe um epsilon maior do que zero, tal que x menos epsilon e x mais epsilon está contido nos números reais, né? Todo intervalo está contido nos números reais. Então, essa primeira condição, ó, mamão com açúcar. Agora, para a gente demonstrar a segunda, eu quero mostrar aqui a união arbitrária de elementos de tal,
de fato é um elemento de tal. Então veja bem, eu preciso mostrar que esse conjunto B satisfaz de fato essa condição aqui, ou seja, o B de fato é um elemento de tal. Então vou fazer o seguinte, eu vou escolher um X qualquer pertencente a B, tá? Seja X pertencente a B. Se o X está em B, então o X está nessa união, ou seja, o X está em algum desses alâmbidas aqui, né? Já que ele está na união. Ou seja, eu posso dizer que existe um lambda pertencente ao F, de tal maneira que o X pertença ao alâmbida. Só que, se o X pertence à lambda e a lambda é um elemento de tal, então existe um intervalo desse formato contido inteiramente no alâmbida, ok? Então, eu acabei de encontrar um intervalo I contido no alâmbida, ok? Aonde, claro, o X pertence ao I. Só que veja bem, meu camarada, se o I está contido no alâmbida e eu estou fazendo a união de todos os alâmbidas, então o I ele também está contido aqui no B. Beleza? Então assim eu garanto que o B, de fato, é um elemento de tal. Agora, eu preciso mostrar a terceira condição. A interseção finita dos elementos de tal pertence a tal. O que eu vou fazer? Vou considerar uma interseção finita qualquer. Vou colocar aqui, ó, B é igual a intersecção dos AIs, né? E aí eu vou colocar o I para variar de 1 até N, ou seja, uma interseção finita qualquer. Vou fazer a mesma parada, eu vou mostrar que o B é um elemento de tal. Para isso, eu vou supor algum X aqui em B. O que é que esse X tem que atender? Pô, eu sei que o X pertence a essa interseção, então ele tem que pertencer a todos os AIs, ou seja, ele pertence ao A1, ele pertence ao A2, ele pertence ao A3 e por aí vai. Eu posso dizer que o X pertence a todo mundo, né? Inclusive ao AN, beleza? Só que, meu camarada, A1, A2, A3 até o AN são elementos de tal. Então, eu posso dizer que existe algum intervalo, por exemplo, I1, de tal maneira que o X pertença ao I1 e o I1 esteja totalmente contido dentro de A1. A mesma coisa eu posso fazer para os outros, tá? Ó, o X ele também está dentro do I2 e o I2 está contido no A2. Assim eu vou fazendo para todo mundo, ó. X pertence ao IN e o IN está contido no AN. Só que, meu camarada, eu quero achar um intervalo que o X esteja lá dentro e que esse intervalo esteja contido em B. Percebe? Eu não posso pegar nenhum desses aqui, porque eu não tenho certeza. Eu só sei que o I1 está contido em A1. Mas eu não tenho certeza que o I1 está contido em A2, em A3, em todos eles, para o I1, por exemplo, estar contido em B. Então, o que eu posso fazer para garantir? Pô, eu posso intersectar todos esses intervalos aqui. Aí eu vou encontrar um intervalo que eu tenho certeza que ele está contido em A1, em A2, em A3, até o AN e que o X esteja lá dentro, beleza? Então eu vou definir o seguinte, ó, eu vou definir o intervalo I como sendo a interseção de todos aqueles Is ali, né, o nome meio feio aqui, para o I variando de 1 até N. Esse intervalo aqui eu tenho certeza que está contido nesse B. Beleza? E assim eu consigo garantir a terceira condição e, portanto, essa definição de tal, de fato, é uma topologia e vai justificar o que a gente chama de conjuntos abertos nos números reais. Percebe? Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, os intervalos sem as pontas, por exemplo, o 0, 1, são abertos. As uniões desses intervalos são abertos. As intersecções são abertos. E por aí vai. Beleza? Então, assim, a gente consegue formalizar essa noção. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que só tem essa forma de definir abertos nos números reais? Claro que não. Eu posso definir outras topologias. E aí, o espaço topológico dos reais com outras topologias vão ter outros abertos que não são esses que a gente conhece usualmente. Então agora a gente vai entender sobre a topologia cofinita, que basicamente é uma nova forma de determinar os conjuntos abertos nos números reais. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender o que é isso aqui antes da gente provar que isso é uma topologia. Eu estou dizendo que os elementos do conjunto tal são os subconjuntos dos números reais
que ou são o próprio conjunto vazio, ou então R menos U é finito. Essa parada aqui significa todos os elementos que estão em R e não estão em U. Toda vez que essa coisa formar um conjunto finito, ou então o U for o vazio, eu vou dizer que o U é um elemento de tal, ok? Então perceba, a primeira condição ela é muito simples, né? O vazio pertence a tal? Claro que pertence, ó, ele está exatamente aqui. Agora, U igual a reais também está em tal? Claro que está. Reais menos reais, com certeza não é um conjunto infinito, beleza? Agora, para a gente demonstrar a segunda condição, que a união arbitrária de elementos de tal também é um elemento de tal, a gente tem que mostrar essa parada que não vai ser tão complicado de demonstrar assim igual você está pensando, ok? Então presta atenção, se eu quero demonstrar que esse conjunto é igual a esse, o que eu faço? Eu pego um x aqui e mostro que necessariamente ele está aqui, beleza? Mostrando então que esse conjunto está contido nesse aqui. Da mesma forma, eu assumo um x aqui e mostro que ele necessariamente está aqui também, mostrando que esse cara está contido nesse maluco aqui e, portanto, eles são iguais, ok? Então vamos seguir nossa estratégia. Eu vou assumir um x pertencente a esse cara aqui. Pera aí, se o x está aqui, é porque o x pertence aos reais e o x não pertence a essa união. Se o x não pertence a essa união, é porque, independentemente do lambda que eu pegue, o x não vai pertencer ao lambda. Então eu posso escrever que o x não pertence ao lambda para todo lambda pertencente ao f, beleza? Agora veja bem, se o x pertence aos reais e ele não pertence a nenhum dos lambdas, eu posso dizer que o x pertence a R menos qualquer um dos lambdas. Se o x pertence a todos esses caras aqui, para qualquer lambda pertencente a f, então o x tem que pertencer à intersecção de todo mundo. Portanto, esse conjunto aqui está contido nesse aqui, ok? Agora a gente vai fazer a volta. Eu vou assumir que o x pertence a esse conjunto. Então, se o x está aqui, é porque ele está em todos R menos o lambda, beleza? Então eu sei que o x ele pertence a R menos o lambda para todo lambda pertencente ao conjunto F. Só que veja, se ele pertence a R menos o lambda para todo lambda pertencente a F, significa que ele pertence a R, beleza? E significa que ele não pertence a nenhum dos lambdas, ok? Então, ó, x não pertence a nenhum dos lambdas para todo lambda pertencente a f. Se ele não pertence a nenhum dos lambdas, então ele não pertence à união, beleza? Se ele pertence aos reais, então ele tem que pertencer a esses caras aqui. Por quê? Isso aqui são exatamente os valores de x que pertencem aos reais, mas que não pertencem a essa união. Portanto, essas duas coisas são iguais, são conjuntos iguais. Show de bola? Agora, olha como que é fácil aqui, meu camarada. O que que eu quero mostrar? Que a união arbitrária de elementos de tal também é um elemento de tal. Dá uma olhadinha para isso aqui. Basta que eu mostre que esse conjunto é finito, pela própria definição, ou finito ou vazio, não é isso? Então veja bem, pô, isso aqui, meu camarada, se é uma igualdade, e esse cara aqui é finito, porque o lambda são elementos de tal, a intersecção de conjuntos finitos é finito. Portanto, esse conjunto aqui é finito. Portanto, esse cara aqui tem que pertencer a tal, beleza? Então a gente satisfaz a segunda condição. Agora, vamos ver a terceira condição, que diz que interseção finita de elementos de tal também vai ser um elemento de tal. Para a gente provar essa coisa, eu vou começar provando essa igualdade, que vai ser muito parecido com o que eu acabei de fazer, beleza? Então, se eu quero demonstrar uma igualdade de conjuntos, eu vou supor um x nesse conjunto e mostrar que ele está aqui. Vou fazer a mesma estratégia, beleza? Então, vamos supor, ó, x pertence a esse conjunto. Se o x pertence a esse conjunto, é porque o x pertence ao R e o x não pertence a essa interseção. Se o x não pertence a essa interseção, é porque existe algum i variando de 1 a n, né? Algum deles ali vai garantir que o x não pertença a um determinado
o i, beleza? Porque se o x pertencesse a todos os ui's, então o x pertenceria a esse cara aqui e x não pertenceria a esse conjunto. Só que como eu estou considerando que o x pertence a esse cara, então tem que existir algum i, né, de 1 até n, de tal maneira que o x não pertença a esse i bem definido aqui, beleza? Agora veja, se eu conheço que o x pertence a R e o x não pertence a esse i, então eu sei que o x pertence a R menos esse i definido, ok? Só que se o x pertence a R menos o i e eu estou unindo todos eles, o x vai pertencer a esse carinha aqui também, ok? Então eu posso dizer que esse conjunto está contido nesse carinha aqui. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou supor que o x pertence a esse conjunto aqui. Bom, se o x pertence a esse cara, é porque ele pertence a algum desses elementos, já que eu estou fazendo a uma união. Ou seja, existe algum i, né, entre 1 e n, de tal maneira que o x pertença a R menos o i. Show de bola? Agora, se o x pertence a R menos o i, é porque o x pertence a R e o x não pertence a esse i. Só que se o x não pertence a algum dos ui's, então ele não pode pertencer à intersecção de todos eles. Só que ele pertence a R, então ele pertence, ó, a esse carinha aqui. Portanto, esse conjunto está contido nesse aqui e assim eles são iguais, ok? Agora fica muito fácil provar que a interseção finita de elementos de tal também é um elemento de tal. Basta provar que este conjunto aqui é finito. Só que veja a igualdade que a gente acabou de demonstrar. Eu estou unindo n conjuntos finitos. Se eu estou unindo n conjuntos finitos, eu estou chegando num conjunto finito. Portanto, esse cara aqui é finito e assim a gente cumpre a terceira condição e prova que isso aqui é de fato uma topologia sobre R. Agora veja, a gente pode dizer, de acordo com essa topologia aqui, que esse conjunto aqui, ó, todos os reais, com esse buraquinho aqui no 1, é um aberto, simplesmente porque ele pertence à topologia, beleza? Então, pessoal, ó, matemática, ela é muito grande, ela é muito linda, ela é recheada de coisa para você estudar. Esse vídeo, claro, foi um aprofundamento, né, um pouquinho pesado, vamos dizer assim, mas se você chegou até aqui, com certeza você absorveu alguma coisa desse mar de matemática provavelmente nova, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se inscrevam nesse canal aqui e tchau!